Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso Bíblia Fácil, na nossa sala de aula, na qual nós estudamos a Palavra de Deus. Eu convido você a pegar sua Bíblia, seu bloquinho de anotações, para a gente avançar no conhecimento da Palavra. E hoje nós vamos estudar a respeito de um assunto chamado mordomia cristã. Você sabe o que é mordomia cristã? Eu já te adianto que não tem nada a ver com ficar numa rede na praia, não é esse tipo de mordomia, tá bom? Mordomia cristã é o cuidado que nós temos com as coisas que Deus criou. E para estudar, nós temos aqui mais uma vez os nossos amigos. Estamos aqui já, acho que agora a gente já pode dizer assim que nós somos amigos, né? Depois de tanto tempo juntos, já 10 semanas juntos aqui, nós já afirmamos essa amizade que vai para a eternidade pela graça de Deus. Eu quero convidar você para orar, para a gente começar a estudar aqui sobre mordomia cristã. Se puder, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado porque o Senhor está conosco aqui nesse momento. E obrigado pela sua palavra. Nós vamos abri-la agora para estudarmos sobre esse tema tão importante. Pedimos que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. O que é mordomia cristã? A palavra mordomo, ela significa aquele que cuida dos bens de outra pessoa. Você já deve ter assistido algum filme ou mesmo, talvez, ido à casa de uma pessoa muito rica que tinha um mordomo. O mordomo, ele cuida da casa como se fosse o dono da casa, mas ele não é o dono. Mas, especialmente nesses filmes que a gente vê por aí, o mordomo conhece, às vezes, a casa melhor do que o dono, né? Os cantinhos, o que tem, o que não tem. Mordomia, nesse sentido, o mordomo é aquela pessoa que cuida dos bens de outra pessoa. E nós, como cristãos, fomos colocados como mordomos da criação. E eu quero ler esses dois textos com vocês aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 28, e depois 2:15. Gênesis capítulo 1, versículo 28, e depois o capítulo 2, versículo 15. Helenilda, você já está com 1:28 aberto aí? Você pode ler para a gente? Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Muito bem. A gente chama em teologia esse versículo aqui de mandato cultural. Seria o mandato de Deus ou o mandato de Deus para que as pessoas produzissem cultura. E o que é cultura? Cultura é tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos, coisas materiais e imateriais. Nós temos cultura, por exemplo, um quadro pintado por alguém é cultura, uma música cantada por alguém é cultura. E a gente tem aqui o mandato cultural. Deus dizendo, olha, sejam férteis, multipliquem-se, subjuguem a terra. E essa expressão aqui, subjugar a terra, não é explorar a terra. Lembre-se que aqui está no contexto de perfeição ainda. É cuidar da terra mesmo, fazer mordomia. E nós deveríamos produzir essa cultura. Quando a terra era perfeita, a cultura era perfeita. Depois do pecado, a cultura, ou seja, a produção humana, passou a ser imperfeita. Por isso que a gente deve julgar a cultura à luz da palavra de Deus. Ok? Então vamos ler agora Gênesis 2:15. Mateus, você está aberto aí a Bíblia, né? Lê Gênesis 2:15 para a gente. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Tudo bem, então percebam, nós fomos criados para sermos mordomos de Deus, cuidar da criação de Deus. E esse cuidado da criação envolve tudo, né? Tudo que Deus nos dá, desde o corpo que nós temos, até os bens que nós recebemos dele, até o nosso tempo que nós recebemos dele, tudo passa pela mordomia cristã. Portanto, mordomia cristã é cuidar com responsabilidade das coisas de Deus. Eu trouxe aqui uma definição da Enciclopédia Adventista, do Nisto Cremos, está na página 344, que diz assim: mordomia cristã é a responsabilidade do homem por e pelo uso de tudo que Deus lhe confiou: vida,
corpo físico, tempo, talentos e habilidades, posses materiais, oportunidades de serviço em favor dos outros e seu conhecimento da verdade. Ser um mordomo de Deus é cuidar de tudo. Gente, a gente precisa se preocupar com isso, porque se nós temos a real noção de que as coisas boas que nós temos foram nos dadas por Deus, nós temos que cuidar delas. Você aí em casa, você tem seus filhos, por exemplo. Deus deu a você seus filhos. Você tem que ser um mordomo de Deus, cuidando dos seus filhos, cuidando da melhor forma possível. Nós temos o nosso trabalho, nosso dinheiro, nossos talentos, tudo isso precisa ser cuidado, porque essas coisas foram nos dadas por Deus. A mordomia cristã envolve cuidar do nosso corpo. Vamos ler esses dois textos que são muito fundamentais para essa questão da saúde. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 19 e 20. 1 aos Coríntios, capítulo 6, 19 e 20. Paulo está falando aqui do cuidado com o corpo e ele diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Se você olhar o contexto dessa passagem, Paulo está falando dos pecados sexuais. E ele diz assim: cuidem do corpo de vocês, porque é templo do Espírito Santo. E esse pensamento é completado ali no capítulo 3, versículo 17. Volta um pouquinho aí. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Olha que palavra dura que Paulo diz aqui. Weston, você encontrou esse texto? Você pode ler, por favor? Pega o microfone e lê para a gente. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. É sagrado. Então, olha que coisa séria. Aqueles que destroem o santuário de Deus serão destruídos por Deus. Então, há uma seriedade no cuidado com o nosso corpo. E por que a gente tem que cuidar da saúde? Porque alguém pode perguntar assim: mas olha, o nosso corpo vai ser transformado, por que eu tenho que cuidar dele? Calma que a gente vai já chegar nessa questão, tá bom? Mas a mordomia cristã envolve cuidado com o nosso corpo. Portanto, um mordomo de Deus cuida da sua saúde. E eu quero passar aqui por alguns aspectos da saúde que são fundamentais, mas antes o Mateus quer falar. Pastor, nós estudamos algumas semanas atrás sobre o santuário primeiro. Aham. Programa passado nós estudamos sobre a igreja. Sim. E agora a gente vê na passagem o termo santuário. Aham. Como devemos fazer essas distinções, né, desses termos? Primeiro do santuário, depois igreja, agora santuário de novo. O santuário, quando se trata das questões cerimoniais, a gente sempre é remetido àquele tabernáculo que estava no deserto, onde aconteciam os sacrifícios, ou o santuário celestial, conforme fala Hebreus. Quando a Bíblia fala de igreja, a igreja é diferente do santuário, porque na igreja não tem sacrifícios. A igreja é uma instituição estabelecida no Novo Testamento, após o véu do templo ter se rasgado. Lembra? Quando Jesus morreu, o véu se rasgou, dizendo: não precisa mais ter sacrifícios aqui na terra. Então a igreja é uma instituição de ajuntamento de crentes. E esse santuário aqui que Paulo fala, ele está se referindo ao Espírito Santo que quer habitar em nós. Que quer habitar em nós não no sentido de morar dentro do nosso corpo, mas no sentido de dominar a nossa vida, de influenciar a nossa mente. Então são três acepções diferentes da palavra santuário ou igreja. Você pegou o microfone, Cláudio? Você queria falar? Não? Na realidade, foi no programa anterior, né? A questão de algumas denominações hoje falarem de apóstolos e profetas, se Deus ainda nesse século ainda levanta apóstolos e profetas nas igrejas. Veja, a palavra apóstolo, ela quer dizer aquele que foi enviado. Então, nesse sentido, nós temos muitos apóstolos hoje.
Na verdade, todos nós seríamos apóstolos, enviados por Deus para pregar o Evangelho. Agora, quando alguém se autodenomina apóstolo, no sentido de eu sou como Paulo, eu sou como Pedro, aí é muito complicado. Porque o apóstolo, nesse sentido, ele era estabelecido por Deus. Por exemplo, como foi de Paulo? Paulo, na estrada para Damasco, ouviu de Deus, do próprio Cristo, que ele seria um apóstolo. Os discípulos foram denominados apóstolos pelo próprio Jesus. Então, um apóstolo nunca se autodenominou apóstolo. Um profeta nunca se autodenominou profeta. Ele sempre foi indicado por Deus. Então, eu vejo de maneira com muita ressalva quando alguém diz assim, olha, eu criei uma igreja e agora eu sou o apóstolo. Porque, bem, a menos que Deus tenha falado diretamente com ele, as coisas se complicam. Então, no sentido da palavra, todos são apóstolos, porque todos são enviados por Deus. Mas um apóstolo como Paulo, como Pedro, como João, bem, nenhum ser humano tem condições de dizer que é, a menos que receba direto de Deus. E aí, a gente não sabe como foi esse processo dessas pessoas que se dizem apóstolos. Mas eu desconfio, e apenas desconfio, que Deus não falou com eles e disse assim, agora você é um apóstolo como Pedro e como João. Mas eu só desconfio, Cláudio, não tenho como afirmar, tá? Então, o mordomo de Deus cuida da sua saúde. Olha o que diz a passagem de 3 João, no versículo 2. Só tem um capítulo, 3 João. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. E aqui João faz uma distinção entre aquilo que é físico e é espiritual, né? Alma aqui no sentido de espiritual, porque a Bíblia diz, nós já vimos aqui alguma coisa sobre isso, que nós não temos uma alma, nós somos uma alma, nós vimos lá em Gênesis. Mas aqui, olha, João diz, amado, oro para que você tenha boa saúde. Nós temos uma herança platônica muito forte. Quando eu falo platônica, lá de Platão, né? Porque Platão teve um discípulo, né, um seguidor dele que não conviveu com ele, mas que foi um chamado de neoplatônico, chamado Plotino. E um dos seguidores, admiradores de Plotino era aquele que influenciou o Lutero, que era um monge agostiniano, Santo Agostinho. Santo Agostinho era um seguidor de Plotino, ou um admirador de Plotino, e ele era um neoplatônico. E Lutero pegou muito dessa ideia platônica de separação entre corpo e alma, entre aquilo que é físico e aquilo que é espiritual. E nós herdamos um pouco de Lutero essa ideia de que o que é espiritual é mais valioso do que o que é físico. Mas a Bíblia ela tem um equilíbrio muito bom entre aquilo que é físico e aquilo que é espiritual. Deus não faz essa diferença de, você não precisa cuidar do seu corpo, só da sua espiritualidade, não. Deus quer que a gente cuide do corpo e da espiritualidade. E por isso a gente precisa cuidar da saúde, ter mordomia pela nossa saúde. E eu quero ajudar você de casa, que quer compreender um pouco mais esse assunto, oferecendo para você esse guia de estudos, que é o Guia de Estudos à Procura da Verdade. Aqui nós temos o tema Mordomia Cristã e temos um pouco sobre essa questão da saúde. Você quer conhecer como é importante você cuidar da saúde? Peça esse guia de estudos, ele vai para a sua casa sem custo algum, já foi pago pelos Anjos da Esperança. É só você pedir no site novotempo.com/Bíblia Fácil. novotempo.com/Bíblia Fácil. Ou, se você me assiste no horário comercial, você pode ligar agora para 0 Operadora 12 21 27 31 21 e conversar com a nossa equipe de atendimento e pedir o seu guia de estudos à procura da verdade. Mas vamos continuar aqui. Eu quero passar rapidamente por alguns princípios de saúde. Em Gênesis 1:29 diz, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Amigos, a alimentação ideal de Deus para nós é a alimentação vegetariana, vegetal.
Vocês estão hospedados lá no Espaço Viva, não é? Eu agradeço já ao Raul e a toda a equipe do Espaço Viva por essa hospedagem. E vocês estão se alimentando lá de maneira muito natural, não é? E esse é o ideal de Deus para nós. Deus fez as ervas do campo, os frutos do campo, suas sementes, para que a gente se alimentasse. Esse é o alimento ideal. É lógico que não é pecado comer carne. Deus estabeleceu após o dilúvio que poderia ser comido, mas não é o alimento ideal de Deus para nós. E lá em Levíticos capítulo 11, nós temos toda uma lista de animais que podem ser comidos e animais que não devem ser comidos. Está lá em Levítico capítulo 11. Mas o alimento ideal de Deus para nós é o alimento vegetal, a alimentação vegetariana. E Deus deixou alguns remédios naturais. Tá bom? Eu vou passar rapidinho aqui, só para a gente ter uma ideia. Primeiro remédio natural, a alimentação saudável. Né? A alimentação saudável faz toda a diferença para o nosso corpo. Uma alimentação saudável envolve dois aspectos: evitar alimentos que prejudicam o organismo e usar com moderação os alimentos que são benéficos, com destaque para a alimentação vegetariana, rica em fibras e nutrientes encontrados nos alimentos integrais. Então aqui tem um princípio interessante. Não é apenas comer só coisas saudáveis, é comer coisas saudáveis com equilíbrio, né? Eu tinha um amigo que só comia pão integral, mas ele comia um pão inteiro, né? Um pão inteiro na refeição. Então tem que ter equilíbrio nessas coisas. Água é um segundo remédio da natureza. A água é vital para o ser humano e representa cerca de 60% do peso de um adulto e, no caso dos bebês, 70%. É preciso beber água e vocês conhecem os prejuízos para a saúde das pessoas que bebem pouca água, né? Outro remédio da natureza, ar puro. E quem mora em grandes cidades, né, Ângelo, você mora em São Paulo, né? Esse é um artigo raro, mas a gente tem que sempre procurar um local para a gente respirar um ar puro. O ar que respiramos contém oxigênio. As células vermelhas pegam o oxigênio dos pulmões e o transportam para as células do corpo. Cada célula necessita de oxigênio para fazer funcionar suas usinas de energia. Então, ar puro é importante também. Luz solar, outro remédio da natureza que é essencial. Na dose certa, a luz solar é uma das grandes aliadas da saúde, não apenas da mente, como também do corpo. Então tem que pegar ali um pouquinho de luz solar todo dia, né? E esses dias a gente levou o nosso filho mais novo, Luca, tem 4 meses, e a gente levou para o hospital, para o médico, né? Ele disse, olha, tem que colocar no sol. E o médico falou uma coisa que me surpreendeu, ele disse, já não tem mais aquele negócio de horário, só até as 10, depois das 4, pode colocar ele no sol em qualquer horário, mas com um tempo reduzido, porque ele é uma criancinha, mas precisa do sol, não é? Exercício físico, outro remédio da natureza essencial. Qualquer atividade física em que haja gasto de energia e aumento do metabolismo, seja ela ocupacional, como subir escadas, carregar um pacote, fazer compras, lavar o carro, varrer a casa, seja formal, pedalar, nadar, caminhar, correr, é levado em conta para gasto calórico diário da pessoa. Nós deveríamos fazer ali, segundo os especialistas, pelo menos 30 minutos de atividade física, 4 ou 5 vezes por semana, para a gente manter uma boa saúde. Outro remédio da natureza, o repouso. O sono é essencial. Pessoas que não dormem o suficiente sentem falta de energia para as tarefas diárias, ficam deprimidas ou irritadiças, queixam-se de dificuldade de concentração, apresentam maior frequência de doenças infecciosas, acidentes automobilísticos e envelhecem mais rapidamente. Então, quer envelhecer mais devagar? Durma bem, ali de 7 a 8 horas por dia. E temperança, o que é temperança? Temperança é equilíbrio. Nós temos que fazer atividade física? Sim, com equilíbrio. Temos que alimentar saudável? Com equilíbrio. Temos que dormir? Com equilíbrio. A temperança é importante. E o último remédio da natureza, e o mais importante deles, a confiança em Deus. Está provado cientificamente que ter fé em Deus ajuda a melhorar a saúde. Olha isso aqui. Conforme o psiquiatra Harold Koenig, professor da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, a pesquisa
Há pesquisas que comprovam a relação entre religião e saúde. Koenig, que se dedica há 28 anos para essa área de estudos, afirma que o impacto da religiosidade na sobrevida das pessoas seja algo em torno de 35%. O estudo diz que quem tem fé em Deus vive 35% a mais do que a pessoa que não tem fé em Deus. Então, todos esses são remédios da natureza que Deus preparou para nós e que nos dão mais saúde. Cláudia? Eu vi um filme da Ellen White, onde tudo começou. Uhum. E ela perdeu um filho, né? Perdeu, na realidade, 2, e o marido Sim. dela teve derrame. Então, como ela conheceu esse aspecto da saúde, sendo que não existia exame de sangue, de colesterol, nem triglicírios, como foi o senhor que revelou para ela esse aspecto saudável da Sim. alimentação? Essa é uma das evidências de que ela realmente foi inspirada por Deus, porque os conselhos de saúde que ela deu, são muitos, estão muito à frente da medicina da sua época. Mas eu peço de novo paciência, porque a gente vai ter um tema só sobre ela para a gente tirar todas as dúvidas. Mas foi revelação divina também, né? Semana que vem é o tema sobre ela, tá bom? Vamos lá. Agora a pergunta que eu fiz lá e deixei para responder agora. Por que cuidar de algo que vai ser destruído ou transformado? Você pode olhar para mim e dizer assim, mas não vejo sentido em cuidar da saúde. Quando Jesus voltar, se eu estiver salvo, o meu corpo vai ser transformado. Se eu estiver perdido, o meu corpo vai ser destruído. Então por que eu vou cuidar? Eu vou comer o que eu quiser, não vou fazer atividade física, dormir pouco. Uma vez eu perguntei isso para um especialista, achando que eu estava colocando ele na saia justa. Aí ele olhou para mim e disse assim, olha, você cuida da sua saúde do mesmo jeito que você cuida do planeta. É que enquanto nós estivermos aqui, nós queremos viver no melhor planeta possível. E enquanto você estiver vivo, você deve querer viver com o melhor corpo possível. E aí, depois eu fiquei pensando, né? É muito bom a gente, por exemplo, chegar na idade de ser vovô e vovó e poder ainda dar uma corridinha com os netos, né? Poder colocar o neto no braço, a gente ter saúde, não só para trabalhar, mas para ter uma vida saudável. E tem o ponto principal de tudo isso. Por que a gente tem que cuidar da saúde? Porque a gente entende a vontade de Deus através da nossa mente, ok? A vontade de Deus, a Bíblia, é entendida através da nossa mente. E quanto mais saudável for o nosso corpo, mais clara será a nossa mente para que a gente possa entender a vontade de Deus. Então, você quer o motivo mais fundamental para cuidar da sua saúde? Quanto mais saudável for o seu corpo, melhor vai ser a sua mente para entender a vontade de Deus, e isso é o que tem de principal na vida. Então, os benefícios físicos são efeitos colaterais, mas a gente estuda, ou a gente cuida da saúde para entender melhor a vontade de Deus. Então, muito bem, nós falamos aqui da mordomia do corpo, mas a gente precisa também cuidar dos nossos talentos, precisamos ser mordomos dos talentos que Deus nos deu. E eu quero que você abra a Bíblia comigo em Mateus capítulo 25, vamos lá. Aqui tem uma parábola muito interessante e que nos faz pensar a respeito dessa questão dos talentos. Mateus 25, a partir do versículo 14. Nós não vamos ler todo o texto, um texto extenso, mas em casa você pode depois ler com calma. A parábola dos talentos, ela diz assim, no começo, versículo 14. E também será como um homem, ele está falando do reino de Deus, tá? E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos e a outro 1 talento. E a cada um de acordo com a sua capacidade, em seguida partiu em viagem. Aí o que é o restante da parábola? Aquele homem ficou longe por algum tempo e voltou. Quando ele voltou, ele chamou seus servos para prestar contas dos talentos. Chamou o que tinha 5 e o que tinha 5 trouxe 10. Então dobrou os talentos. Ele chamou o que tinha 2 e o que tinha 2 trouxe 4. Dobrou o número de talentos. E aí depois ele chamou o que tinha 1 talento. E o que tinha 1 talento disse assim para ele, olha, Senhor, eu sei que você é um homem duro, um homem que cobra as coisas, então enterrei o talento para te devolver, está aqui o talento. E aí o Senhor diz assim, olha, lá no versículo 26. Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei
e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. O que essa parábola quer nos dizer? Jesus, logicamente, não está falando aqui de coisas de você fazer trade, você fazer investimentos monetários, não é esse o tema. Embora Deus queira que a gente cuide das nossas finanças também, eu vou falar mais na frente. Mas ele está falando aqui de talentos que nós recebemos de Deus. Então, a primeira coisa que a gente aprende com essa parábola é que todos nós temos um talento, todos. Todos nós recebemos pelo menos um. E se você parar para observar na sua vida, você tem alguma coisa que você faz muito bem e com facilidade. Alguns falam com facilidade, outros se relacionam com facilidade. E na Bíblia tem várias listas de dons. Em Coríntios tem uma lista de dons, em Efésios tem outra lista de dons. E eles não são exaustivas, são apenas exemplos. A minha mãe, ela tem um dom muito especial, que é o dom de ajudar as pessoas. E essa você percebe, ela gosta, ela faz isso com prazer. É um dom que ela tem. E todos nós temos pelo menos um talento, um dom. E a outra coisa que a gente aprende é que nós devemos usar os nossos talentos para o reino de Deus. É isso que Jesus estava dizendo quando ele falou para aquele que recebeu só um talento. Você deveria ter usado o talento. Porque todas as vezes que a gente usa um talento, a gente multiplica esse talento. A gente desenvolve esse talento. Então, nós devemos cuidar dos nossos talentos. Bem, nós também temos a mordomia do tempo. Precisamos cuidar do nosso tempo. E o tempo talvez seja o bem mais precioso que nós temos. Porque se a gente perde dinheiro, a gente pode recuperar dinheiro. Se a gente perde saúde, a gente pode recuperar a saúde. Mas se a gente perde tempo, nunca mais a gente recupera. E quando você dedica tempo para alguém, você está dedicando aquilo que você tem de mais especial, de mais valioso. É por isso que a gente tem que valorizar as pessoas que nos dão atenção, porque elas estão dando para a gente aquilo que elas nunca mais terão de volta. E a gente precisa valorizar e cuidar do tempo que Deus nos deu. E é isso que a gente vai estudar quando a gente voltar depois desse breve intervalo. Então não sai daí que a gente volta já já. Meu nome é Eliane e eu sou de Umuarama, Paraná. Eu quero dizer para vocês que vocês podem pedir sem medo o material que a Novo Tempo oferece, porque é totalmente gratuito e um material de excelente qualidade. Eu já tenho bastante coisa aqui para me estudar, tá bom? Podem pedir que é entregue na sua casa. É isso aí, você pede e a gente manda para a sua casa sem cobrar nada. Nem a taxa de produção, nem taxa de correio, nada. Você vai receber o seu guia de estudos e junto com um abraço nosso. E se você quiser pedir o guia A Procura da Verdade, que é o material didático dessa temporada do Bíblia Fácil, é só você entrar no site novotempo.com/Bíblia Fácil. novotempo.com/Bíblia Fácil, faz o seu cadastro, coloca ali nome, CPF, endereço e a gente vai mandar para sua casa, tá bom? Ou você pode também, no horário comercial, ligar para 0 Operadora 12 21 27 31 21, conversa com a nossa equipe, pede a tua revista e ela vai para a tua casa sem custo algum. E se você quer participar conosco aqui, no nosso cenário, também é muito fácil. É só você entrar no site novotempo.com/Participe Bíblia Fácil, novotempo.com/Participe Bíblia Fácil, você faz a sua inscrição lá e aí aguarde em oração que se Deus escolher você, você virá para cá, tudo bem? Vamos pegar nossa Bíblia para a gente continuar estudando agora sobre a mordomia do tempo. Vamos ler esses 3 textos bíblicos? Vamos lá, Colossenses 3, 23, Efésios 5, 15 e 16 e Lucas 2, 49. Vamos começar com Colossenses. Colossenses 3, 23.
Aqui tem um conselho muito importante para a questão do tempo. Colossenses 3:23 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Se você olhar o contexto dessa passagem, você vai ver que ele está falando sobre responsabilidades sociais. Então, Paulo está dizendo assim: se você for trabalhar, faça como se fosse para o Senhor. Se você vai lidar com a sua família, faça como se fosse para o Senhor. Porque quando você faz isso, você trabalha com dedicação, mesmo que o seu chefe não mereça. Porque você está fazendo como se fosse para o Senhor. E você faz com excelência. Então aqui tem um conselho importante. Vai usar o seu tempo? Use o seu tempo para a glória de Deus. Outro texto, Efésios capítulo 5. Vamos lá. Ali depois de Gálatas tem Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Efésios 5, 15 e 16. Fabiana, você está em Efésios aí? Você pode ler para a gente? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha que conselho. Aqui na minha versão diz assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade. Como eu disse para vocês, o tempo é uma coisa que vai e não volta mais. E nessa era das redes sociais, como a gente perde tempo olhando a vida dos outros, né? Passando o feed, passando o dedo, rolando o feed, e às vezes a gente está fazendo, nem está percebendo o que a gente está fazendo, gastando tempo nas redes sociais, quando a gente podia estar fazendo outra coisa bem útil, né? Aprendendo alguma coisa, ou estando com a família, enfim, a gente precisa remir o tempo, porque os dias são curtos, ou os dias são maus, como diz aqui Paulo aos Efésios. E vamos lá para Lucas 2,49. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 49. Lucas 2,49 diz assim: porque vocês estavam me procurando, não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Essa aqui é a frase de Cristo, com 12 anos de idade, para sua mãe e seu pai, Maria e José. E ele diz assim: olha, eu estava, durante esses 3 dias que vocês estavam me procurando, eu estava na casa do meu pai, aproveitando bem o tempo. É um exemplo que Cristo nos dá de aproveitar o tempo com excelência. Muito bem, nós já vimos até agora, vamos recapitular. Mordomia do corpo, certo? Nós vimos que temos que cuidar do nosso corpo. Mordomia dos talentos, temos que cuidar dos talentos que Deus nos deu, usar para a glória de Deus. Vimos agora a mordomia do tempo, temos que usar o tempo com responsabilidade. E agora vamos para a mordomia com os nossos recursos financeiros. E aí a gente precisa entender primeiro a quem pertence todas as coisas. Vamos ler o Salmo 24? Porque ainda existem pessoas que dizem assim: eu trabalhei, eu suei, o dinheiro é meu. Será? Salmo 24, 1. Você encontrou ele, Lenilda? Você pode ler para a gente, Salmo 24, 1? Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Muito bem, então de quem é a terra? Você, eu e tudo que existe, é do Senhor. Isso é uma afirmação bíblica, tá? E essa é uma base da nossa mordomia. Se tudo é dele, a gente tem que cuidar como mordomos. E quem nos dá condições de adquirirmos recursos? Vamos lá, Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Para a gente parar de ficar dizendo assim: eu sou inteligente, eu sou forte, sou eu que ganho meu dinheiro e Deus não tem nada a ver com isso. Deuteronômio 8, 18. Olha que texto importante. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Quando a gente fala de riqueza, nós estamos falando dos recursos que nós temos. Alguns têm mais, outros têm menos,
mas é Deus quem nos dá a capacidade de adquirirmos. Quando Mateus acorda lá pela manhã e vai começar a redigir os seus textos lá do direito, né, vai para o tribunal fazer essas atividades de advogado, é Deus quem dá essa condição física para ele. E a gente precisa entender isso, porque senão a gente passa a ser um ingrato, uma ingrata, que acha que tudo é parte de nós, da nossa parte, da nossa inteligência, e a gente deixa de atribuir a Deus aquilo que é de direito para ele. E a quem pertence o ouro e a prata? Aqui de novo a gente vai ver um texto bíblico que nos ajuda a entender isso. O texto de Ageu, profeta menor, ali depois de Daniel, você tem os profetas menores. Pode procurar com calma que tem Ageu na sua Bíblia aí, tá bom? Mas é que às vezes esses profetas menores a gente encontra com mais dificuldade. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Está aqui, ó. Fica antes de Zacarias. Eu vou ler para você. Ageu, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Então, eu acho que ficou claro que o dinheiro, o nosso dinheiro, pertence a Deus. Aquilo que nós temos como recursos pertence a Deus. Ele nos deixa cuidar dessas coisas. E aí vem essa pergunta: o homem pode roubar a Deus? Como? Como é que o homem pode roubar a Deus? Você está em Ageu, passa um pouquinho a Bíblia, vai lá para Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 3, versículos 8 a 10. 3, 8 a 10. Vou deixar vocês encontrarem aí, Malaquias capítulo 3, versículos 8 a 10. Mateus, você encontrou? Pode ler para a gente, por favor? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nós dizíamos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida? Muito bem, até o versículo 10. Obrigado, Mateus. Então, o homem pode roubar a Deus? A Bíblia diz sim, o homem pode roubar a Deus nos dízimos e nas ofertas. Então, a gente precisa entender essa mordomia cristã a respeito dos nossos bens, para que nós não sejamos um ladrão de Deus. E se qualquer ser humano dissesse isso, nós diríamos assim: você está ficando louco. Como é que a gente vai roubar a Deus? Mas aqui o texto de Malaquias é uma reprodução da palavra de Deus. Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Então vamos entender um pouquinho mais sobre esse tema. Qual é a promessa de Deus para aqueles que o honram? Provérbios capítulo 3, 9 e 10. Vamos lá para Provérbios. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Versículo 10. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Ou seja, quando a gente honra a Deus, e aqui o texto diz, honre a Deus com os seus recursos, com os primeiros frutos. Não sei se na sua versão fala primícias. Tem algumas versões que diz que tem a palavra primícias. Primícia é aquilo que vem primeiro. Então, quando você recebe os seus recursos, a primeira parte que você separa é a parte que pertence a Deus. E qual é a parte que pertence a Deus? São os dízimos. O que é o dízimo? A palavra dízimo, ela já significa 10%. Tá? Na etimologia da palavra, já tem o significado de 10%. Agora a Bíblia nos ajuda a confirmar isso. Levítico capítulo 27, versículo 32.
Vai lá no livro de Levítico, capítulo 27, versículo 32. Aqui, Moisés dá um exemplo de como seria esse dízimo. 27, 32. O texto diz assim: o dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. Então, o dízimo corresponde a 10%. Então, só para ficar claro aqui, vamos dizer que o seu salário mensal é de R$100. Quanto é o dízimo? R$10. R$10. E esse número de 10% facilita muito a minha vida, porque eu sou das humanas, né? Então, quando você pede para fazer conta, meu pai faz conta de cabeça sem precisar de nada. Mas o número de 10% é um número redondo, né? Então, você recebeu o seu salário, 10% é o dízimo que pertence ao Senhor, não é seu. Aqui nós temos a palavra, então, ó, de cada 10 animais, 1 pertence ao Senhor, é o dízimo, 10%. Fabiana? Algumas igrejas, eles não devolvem o dízimo, porque eu já ouvi falar que nessa época o que dava o dízimo era plantações, grãos, tudo isso. E nunca foi dinheiro. Aí, como eu responderia alguém que faz essa... Realmente, nesse período, os bens das pessoas eram em animais e plantação e tudo mais. Mas o dízimo é sobre a bênção que você recebe de Deus e não sobre um determinado produto. Deus não pediu o dízimo dos animais, ele pediu o dízimo dos seus bens. Inclusive, a gente vê Abraão, por exemplo, devolvendo o seu dízimo para o Senhor, através do sumo sacerdote, e ele devolve do que ele tem. Então, devolvia do ouro, devolvia da prata, devolvia dos animais, da agricultura, de acordo com o que você ganhava. Você quer perguntar ainda? Naquela época também, se for pensar, não tinha moeda ainda, vamos pensar assim, há muito tempo atrás. Não tinha dinheiro como a gente imagina hoje, mas olha, tem uma coisa interessante. Quando alguém morava muito longe do templo, muito longe da casa do tesouro, o que ela fazia? Ela vendia os animais lá do dízimo, transformava aquilo em prata, ouro e trazia para o templo, porque era difícil viajar com os animais. Então, sim, existia devolução de dízimo em moeda, em ouro e em prata, tá bom? Jesus apoiou a devolução dos dízimos, porque isso é uma acusação, né? Só tem dízimo no Antigo Testamento. Vamos lá, Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Jesus está conversando com os fariseus, e aí ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Não é claro esse texto? Jesus está dizendo, olha, vocês dão dízimo de tudo, das coisas minúsculas, até do cominho, mas não praticam a justiça. Pratiquem a justiça sem deixar de dar o dízimo. É isso que ele estava falando. Então, Jesus apoiou, sim, a devolução dos dízimos. E qual o princípio para as ofertas? Segundo aos Coríntios 9, versículo 7, o texto diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Aqui é um texto que fala de ofertas. Então vamos lá, vamos para a gente entender o princípio. O dízimo tem um valor determinado, que é de 10%. E a oferta, qual é o valor dela? A oferta, cada um dá conforme o seu coração. A oferta é uma oferta de gratidão. Os judeus, na época do Antigo Testamento, uma boa parte deles fazia assim. Eles tinham os 10% do dízimo. Eles tinham um segundo dízimo, você encontra essa expressão na Bíblia, mais 10% que seria de oferta. E alguns deles tinham um terceiro dízimo, mais 10% para ajudar os pobres. Então, muitos judeus separavam 30% dos seus bens para dedicar ao Senhor e aos pobres. Mas a lei que tem sobre isso são 10% do dízimo. Você quer dar 1% de oferta?
2% de oferta, 10% de oferta, cada um determina a oferta de acordo com o seu coração, com o seu acordo com Deus. E quando isso se faz com alegria. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus não precisa do seu dinheiro. Não precisa. O dízimo e a oferta são antídotos contra o nosso egoísmo. Quando Deus criou tudo, não precisava de dízimo e oferta, porque a gente tinha plena convicção, a gente, enquanto humanidade, lá no Éden, de que tudo pertencia a Deus. Mas quanto mais o pecado se aprofunda na nossa vida, menos a gente reconhece que Deus é dono de tudo. Então Deus estabeleceu um antídoto para que nós nunca esquecêssemos de que tudo pertence a Ele. E esse antídoto foi dízimo e oferta. Porque quando a gente mexe no bolso da gente, às vezes algumas pessoas dizem que a parte mais sensível do corpo é o seu bolso, né? Quando você separa o seu dízimo, que é do Senhor, você está dizendo: Senhor, eu compreendo que desses 100% que o Senhor me deu, tudo é teu. E eu vou te devolver essa pequena parte que o Senhor pediu. Senhor, eu reconheço que 100% é teu, mas além desse dízimo, eu estou tão grato por aquilo que o Senhor me deu, que eu vou dar essa oferta. E veja, nós não devolvemos o dízimo e não damos a oferta para que Deus nos abençoe. Esse é um pensamento errado, erradíssimo. Nós devolvemos o dízimo e doamos a oferta porque Deus já nos abençoou. Ninguém deve devolver dízimo se Deus não tiver dado o seu sustento. Ninguém deve devolver oferta se Deus não tiver dado o seu sustento. E a gente precisa virar essa chave. Algumas pessoas e algumas denominações por aí dizem assim: devolva o seu dízimo, entregue a sua oferta para que Deus te abençoe. Está errado. Nós já fomos abençoados por Deus. E em reconhecimento a essa bênção, nós devolvemos o dízimo e doamos a oferta. Se no mês seguinte Deus não te abençoar com os seus recursos financeiros, não precisa devolver dízimo e oferta. Mas se Deus te abençoar de novo, aí você devolve o seu dízimo, dá a sua oferta, como reconhecimento. Eu quero deixar isso bem claro, porque infelizmente, no mundo que nós vivemos, no mundo cristão, tem muita gente enganando os outros com esse assunto. Tem muita gente arrancando dinheiro dos outros com esse assunto. Mas nós não devolvemos dízimos e doamos as ofertas para que Deus nos abençoe. Nós fazemos isso porque Ele já nos abençoou. E reconhecendo o que Ele já fez, nós devolvemos, somos fiéis a Ele. Aliás, a mordomia cristã do tempo, dos talentos, dos tesouros, tudo isso é uma forma de reconhecimento às bênçãos que nós já temos recebido de Deus. Eu quero convidar você a fazer um compromisso de ser fiel a Deus em todos os aspectos. E a boa notícia é que Ele é quem ajudará você a ser fiel. Faz esse compromisso com Deus enquanto você ouve essa linda música. Triste estou por ter perdido a inocência pura que vivi. Pedaços que de mim caíram pareciam ter caído no vazio. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei, é
braços, Deus, tão longe caminhei sem ter Deus, até o respeito próprio eu perdi, tentando procurar saída na mesma armadilha eu caí. Mas Deus ouviu quando eu clamei, quando pequei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou, e a fórmula de vida que resiste à tentação é buscar sua palavra, se render em oração. Eu nem mesmo tenho forças pra enfrentar quem já perdeu. Minha armadura é Deus. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, ao clamar pelo perdão, meus pedaços Deus juntou, Deus juntou. Amém, amém. É isso, a gente precisa decidir que nós seremos bons mordomos de Deus, em todos os aspectos, cuidando bem da nossa saúde, cuidando bem dos nossos talentos, cuidando bem dos nossos recursos financeiros, das pessoas que Deus coloca nas nossas mãos. É tudo isso, é um conjunto. E eu fico imaginando como Deus, o sorriso que a gente coloca no rosto de Deus, quando a gente cuida bem daquilo que Ele nos deu. É mais ou menos como fazem os pais com os filhos, né? A gente dá um presente para os filhos e aí a gente vê eles cuidando bem, cuidando do seu brinquedinho, da sua bicicleta, e a gente fica feliz em ver que os filhos cuidam bem daquilo que os pais dão. O nosso Pai do céu nos dá muitos presentes. Nosso corpo, nossas habilidades, nossos recursos financeiros, e nós precisamos reconhecer essas bênçãos que Deus dá. Sabe, eu acho que um dos piores defeitos do ser humano é a ingratidão. E não cuidar das coisas de Deus, não devolver o seu dízimo, não doar as suas ofertas, não cuidar da saúde, é no fundo ingratidão para com Deus. Então, agora é com você. Você vai decidir o que você vai fazer com esse conhecimento. Eu quero orar por você.
Querido Pai, obrigado por esses ensinos da Tua Palavra. E agora, Senhor, nós queremos nos comprometer contigo de que seremos bons mordomos das Tuas bênçãos. Seja a nossa saúde, nosso dinheiro, seja os nossos talentos. Nós queremos cuidar de tudo isso muito bem. E um dia, Senhor, quando nos encontrarmos contigo pessoalmente, nós queremos ouvir: bem-estar, servo bom e fiel. Nos ajuda, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.